Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do ExpertComCast. Hoje nós vamos falar sobre tecnologia, dados e transformação do varejo físico. E para trocar ideia conosco, falando um pouquinho dessa integração e dessa jornada, está aqui meu amigo Jolair, que é gerente de projetos e omnichannel da VenQTem, e o Rafa, que é head de projetos da Xlow, para contar um pouquinho desse projeto do aplicativo de força de vendas da VenQTem. Galera, muito obrigado, muito bem-vindos. Eu que agradeço. Eu que agradeço aí a oportunidade de falar um pouquinho sobre o assunto. Nosso projeto, não é o projeto de vocês, mas que eu tenho a oportunidade de conhecer um pouquinho dessa empreitada. Vamos sempre juntos. Vamos lá, gente. Para começar aqui, eu queria perguntar para o Jolair. Jolair, antes de vocês implementarem o aplicativo de força de vendas na operação da VenQTem, quais eram os principais desafios que vocês enfrentavam na loja e nessa operação, nesse ambiente de loja, de atacarejo, que a gente sabe que tem uma certa dinâmica e uma certa complexidade? Perfeito. Até para esclarecer para o pessoal da Expertcom, a loja VenQTem é um atacarejo sem alimentos, né? No formato dos atacarejos tradicionais, só que sem alimentos. E a gente faz pedido, o vendedor faz pedido dos produtos que o cliente está fazendo a compra. O que acontecia antes, que a gente tinha uma certa demora de atendimento, porque o vendedor atendia o cliente pela loja, ia enchendo o carrinho, depois ele tinha que se dirigir até um terminal e aí tinha que mexer nos produtos todos de novo para fazer o pedido. Isso era uma dor, isso dava muita lentidão. Dor para o vendedor, porque demorava muito no atendimento, dor na experiência de compra do cliente, que ela era com fricção, ela não era uma experiência tranquila, porque o cliente, quando ele compra, ele pode ficar 3, 4, 5 horas escolhendo o produto, aí está tudo bem. Pagar, preencher cadastro, pedido, ele quer que seja em 10 segundos. Esse era o grande X que a gente tinha, então faltava produtividade nesse processo. E é correto para a galera que está nos assistindo aqui pensar, a nossa experiência dentro do supermercado, ela já é complexa quando a gente tem um carrinho. Quando a gente fala de atacarejo, às vezes o lojista que está se abastecendo, a pessoa que está se abastecendo, às vezes tem 5, 6, 7 carrinhos na operação. Então é o problema nosso no mercado potencializado quando a gente fala de seleção, bota no carrinho, tira para checkout, traz de volta. Então, só para a galera que não conhece a operação da VenQTem, tem um pouquinho de contexto. Isso, exatamente. Ela tem esse particular, até porque assim, uma grande parte da venda que a gente faz é para pessoa jurídica. Às vezes é um produto para revenda. É o legítimo atacarejo mesmo, então são grandes volumes, grandes carrinhos. E aí o cara rodar toda a loja, escolher, depois parar para fazer pedido, o cara ficava ali do lado, batendo o pé, dizendo assim, puta, mas vai demorar. Ele ficou 4 horas escolhendo o produto, mas 10 segundos ali para ele já é muito. E é normal. A gente no dia a dia, no varejo, se a gente pensar também, a gente vai querer velocidade sempre nessa parte. Total. E antes de passar para o Rafa, só para a gente explorar um pouco mais e o Rafa poder contar um pouquinho desse projeto, assim, quando o VenQTem olhou para essa operação de atacarejo, quais eram as principais dores que você pensava em resolver, né? A gente falou de tempo, agilidade, mas assim, quais eram os targets principais? Que é importante a gente ter, quando tem um projeto, saber, cara, meu objetivo inicial é esse. Quais eram esses objetivos iniciais da operação do VenQTem? Eu poderia resumir rapidamente assim, em três pontos. Primeira questão da produtividade, que é esse ponto que a gente falou agora na pergunta anterior e tal, de um atendimento mais rápido e tal lá. E a produtividade do vendedor fazer com que ele possa vender mais e não só ficar tirando o pedido. Então ele perdia muito tempo numa tarefa administrativa e perdia tempo de estar realmente ele atendendo, descobrindo, entendendo o cliente, descobrindo a necessidade do cliente, o projeto do cliente e tal lá. Então, esse ponto de entender, de fazer realmente uma venda e não tirar pedido, essa era uma dor que a gente queria resolver. A outra era a questão da jornada de compra do cliente. A gente queria deixar a jornada de compra mais satisfatória, mais fluida, que o cliente realmente olhasse assim, puta, eu vou lá, compro, resolvo minhas coisas rapidamente. Então, esse é um ponto. E o terceiro ponto, onde a Xlow entrou nos 3 com a gente e muito fortemente nesse terceiro, é a questão de preparar a empresa para uma mudança para uma rede omnicanal. Então a gente está quer desenvolver site, CRM, etc., outras evoluções. E nós éramos muito analógicos, então a gente resolveu, em vez de botar um site lá e começar vindo lá de fora para dentro, a gente resolveu, não, vamos começar aqui de dentro para fora, arrumando, preparando os vendedores para ter uma atitude mais digital, para vender. Então, e aí a gente está formando, preparando a equipe para quando o cliente entrar, ele realmente se sinta sendo atendido, seja online, seja offline, da mesma forma.
Então, esses eram o os conceito objetivos. literal do Omni, né? Botando o Isso. cliente no centro, tendo essa... Exatamente. Rafa, antes de fazer a pergunta sobre o projeto, cara, eu queria te pedir para falar um pouquinho da Xlow, até quem é Xlow, o que faz. Para mim, que sou amigo e parceiro de vocês há longo tempo, está muito claro. Mas para a galera que não conhece o trabalho Xlow, quem é Xlow, o que faz, qual que é o escopo de vocês, e aí nós vamos falar do projeto. Legal. Bom, primeiramente agradecer a XPCon, parabenizar por esse evento. Eu particularmente estive em todos os eventos do ano e é uma forma muito legal de levar o digital para vários lugares do Brasil. Bom, a Xlow, ela nasceu como agência de front-end e hoje ela ultrapassa esse conceito porque nós desenvolvemos soluções personalizadas. Isso vai desde o front, passa pelo back-end, passa por estrutura de melhoria de catálogo. Então a gente costuma dizer que a tecnologia para nós é de fato o meio e não o fim. O fim para nós é o usuário satisfeito. Então nós investimos muita energia na fase de construção de modelagem do negócio. E porque a tecnologia em si, eu tenho lá uma galera, como diz o Vilela, o CEO e fundador da Xlow, é um bando de nerd que se receber a blueprint, receber as histórias de usuário, vão fazer acontecer. Só que para chegar neles, como eu estou falando de algo personalizado, algo que vai modificar ali um pouco o segmento daquele mercado para aquele cliente, essa estrutura de negócio, ela vem com muita força desde o início. Então é isso. Xlow, personalização, sinônimo. Cara, então eu acho que a minha próxima pergunta não poderia ficar melhor sem essa introdução, porque a minha pergunta era tipo assim, como é que a Xlow olhou para esse desafio da VenQTem e como que vocês fizeram esse processo de discovery das necessidades, modelagem do business junto com a equipe da VenQTem para chegar nesse resultado que o Joler está falando de cliente melhor atendido, melhor tempo de loja, de certa forma atuando até como um papa-fila em alguns momentos do processo. Então, como é que foi essa jornada? Porque a gente vinha aqui falar de case e contar a historinha bonita e resultado é muito fácil, mas a gente sabe que antes disso tem um trabalho árduo de todos os envolvidos, da equipe de desenvolvimento, equipe técnica, analista, consultor, área de negócio. Então, conta um pouquinho como é que foi esse entendimento da necessidade, modelagem de produto e como que foi esse processo. Perfeito. Bom, todo projeto na Xlow, ele nasce com alguns pilares. E o que todos têm em comum é um pilar base, que eu vou dizer que não é de um projeto, mas é de um negócio, que é pessoas. Então o nosso primeiro passo foi, legal, tenho à frente um desafio, uma construção de um aplicativo de força de vendas, que ele precisa ser personalizado pelo modelo de negócio. Então eu estou falando de atender cliente contribuinte, não contribuinte, dentro do estado, fora do estado, que incide substituição tributária, que não incide. Estou falando de atacarejo, acho que, Jolair, as lojas têm o quê? 8 mil metros quadrados? De 5 a 8 mil metros quadrados. Estou falando de uma loja de 5 mil metros quadrados, que a exigência do negócio era, preciso mostrar para o vendedor o estoque, o preço e onde está esse produto da loja. Então é quase um pedacinho ali do WMS num aplicativo de força de vendas. Só que nada de tecnologia ou de negócio faria sentido ser o primeiro passo, que é entender o usuário, que é entender pessoas. Então o time passou 2 dias numa imersão numa loja, acompanhou a rotina do vendedor, pôde ver de perto isso que o Jolair comentou de carrinho 1 hora para ser feito, literalmente. E aí ele leva mais 40 minutos para finalizar o pedido no terminal. Então assim, quando a gente saiu de lá, saiu com algumas certezas. E eu posso resumir aqui em três pontos que a gente pode discorrer mais para frente. Primeiro ponto, velocidade. Então o produto de sucesso ele teria que ter velocidade. Segundo ponto, algo que tu citou no início que é extremamente importante para atacarejo, múltiplos atendimentos. E por último, mas não menos importante, a acuracidade dos dados. Acho que a gente pode falar um pouco mais sobre esses 3 tópicos. Eu imagino que a acuracidade é desafiador, quando tu trouxe um pedacinho de WMS, né? Porque tu tem um desafio de uma cesta sendo montada com outra cesta sendo montada dinamicamente dentro da loja, então acho que a gente tem bastante para papear sobre isso. Então, pegando esse gancho, eu queria entender aí para os dois, né? Como é que foi esse planejamento, assim? Como é que vocês pensaram? Beleza, a gente tem esse desafio, a gente fez o levantamento, identificamos
essas oportunidades, mas entender o usuário, entender jornada, modelar produto é a etapa, não vou dizer inicial, mas é uma boa parte desse processo, mas depois a gente tem que conectar com todo o ecossistema. Perfeito. PDV, logística, expedição. Como é que foi esse planejamento e esses steps, assim, até para quem eventualmente estiver olhando e querendo se aventurar, poder aprender os erros e os acertos, então, até inclusive se tiverem alguma coisa que vocês lembram que tipo, puta, isso a gente teria feito diferente, acho que é legal. Acho que a gente fugir do só contar o que deu certo, puta, isso aqui eu teria feito diferente. Tá com vocês. Boa. Eu queria destacar, eu acho que o ponto fundamental para o sucesso do projeto foi iniciar por essa imersão. A equipe Xlow, os outros 2 parceiros que estiveram lá, a GTBit, VTEX e tal, entraram lá, foram para dentro da loja, entender o processo. A equipe da Xlow realmente eles se prepara, eles nos ajudam. Eu não sou um cara de tecnologia, eu sou um cara do negócio. Estou chefiando o projeto e eu sou um cara de negócio. Então ter a parceria deles me deixa muito tranquilo, porque eu disse, pô, como eu vou fazer isso? Não, todo o apoio, tudo que você precisa, os passos, olha, vamos tratar isso, primeiro isso, depois aquilo. Todos esses passos eles vêm com esse desenho, tudo muito pronto. Então isso ajuda muito nesse planejamento, nessa sequência e para que a coisa funcione. Mas o entendimento que eles tiveram do negócio, de entender, de ir lá conversar com o vendedor, de conversar com a caixa operadora, de conversar com a menina que preenche o cadastro, de conversar com o gerente, conversar com um vendedor que gosta de tecnologia e conversar com outro que não gosta, para entender as reações diferentes. Esta preparação foi fundamental para que depois os steps seguintes funcionassem de uma maneira correta, porque quando ele está tomando uma decisão, a gente está resolvendo. Depois lá em sala, online, está lá resolvendo alguma coisa, nada é subjetivo. Os caras viram a coisa acontecendo, bom, então isso aqui a gente pode fazer assim, isso a gente pode fazer aqui. Eles enxergaram coisas lá, dizem assim, pô, isso aqui a gente pode melhorar e fazer muito mais prático e está lá. Porque realmente hoje a solução ela é muito mais prática do que o que a gente tinha. Então esse para mim eu acho que foi o grande ponto. O Rafa pode complementar, mas isso ajuda muito. Só queria pegar um gancho antes de passar para o Rafa e falar para quem está assistindo aqui. Eu tenho a oportunidade de também ser fornecedor de uma outra empresa do grupo, Ventém, e aqui fica um recado: quando vocês contratarem um parceiro de tecnologia para desenvolvimento de um projeto, entendam que o parceiro está lá para ajudar e você não deve terceirizar para ele. Então o fato do Jolair estar encabeçando o projeto, sendo um cara de negócio, normalmente os projetos acabam tendo retrabalho não por tecnologia, mas porque a área de negócio não dá os inputs que a gente precisa. Então esse envolvimento da área de negócio é uma experiência que a gente tem com a outra empresa do grupo. Tenho certeza que o teu depoimento traz isso à mesa. Muitas vezes a gente entende que contratar um parceiro de tecnologia, contratar a Xlow, ela vai resolver. Eu brinco com o meu time que a gente constrói a casa, mas se o cliente não nos der o tijolo, o cimento, a areia, essa casa não vai parar em pé. A gente precisa dos insumos, que são as informações sobre o business. Eu só achei importante pegar esse gancho e passar a bola para o Rafa. Eu vou complementar um pouquinho o que você está dizendo, sem interromper o Rafa. Isso é muito importante. Isso acontece muito mesmo, porque a gente teve esse apoio do Xlow e tinha isso, porque quando eu recebi, eles você que está contratando as empresas aí para ajudar, cara, nossa TI está soberbada, o pessoal está aqui, eles fazem tudo. Não existe eles fazem tudo. Você tem que envolver o cara da logística, você tem que envolver o cara de financeiro, do fiscal, da TI. O Frois, que é o nosso gerente de TI, ajudou muito no processo todo. Não é para ele se envolver, mas não tem como você construir uma coisa sem ele estar junto. Então, esse envolvimento todo realmente foi muito bom. E esse era o meu papel, de ser esse facilitador, de ir lá, chegar na diretoria e dizer, olha, precisamos fazer assim, precisamos fazer assado e lá. Perfeito. E aí, deixa o gancho, né? Eu iniciei dizendo que todo projeto da Xlow parte de pilares e o principal é pessoas. E o que vocês acabaram de falar se resume a pessoas, relacionamento. Nesse projeto não foi diferente, porque o grande projeto da Ventém é a digitalização do negócio. Ele nasceu com um aplicativo de força de vendas, mas ele passa agora por uma fase de e-commerce. E como durante a construção dessa modelagem, nós entendemos que para de fato ser ali na frente, galgar o Omnichannel, a gente sabe que é uma tarefa complexa no Brasil, mas é possível. Para chegar nesse objetivo final, posso dizer assim, precisaria ter uma união entre esses sistemas. Então,
o catálogo do aplicativo, ele passa pela plataforma de e-commerce. Significa que o vendedor ele tem na palma da mão dele uma visão de produto que ele não consegue ter dentro dos sistemas do RP da empresa, porque é um catálogo mais enriquecido, mais trabalhado para e-commerce. E isso faz com que ele tenha a sua jornada facilitada, não só em tempo, como eu disse que era uma das bases da solução, mas também em pesquisa. Acredite se quiser, uma loja é grande, o cliente chega até a loja e faz uma pergunta, vocês têm caixa d'água? E o vendedor, ele tinha dificuldade de responder essa pergunta, porque ou ele sabia de cabeça, passei pelo corredor e vi, ou ele enfrentava uma jornada mais complexa. Hoje com o aplicativo ele encontra caixa d'água em pouquíssimos segundos, encontra tudo. E é importante destacar que a maior dor do usuário, porque assim, todo produto, e eu gosto de reforçar isso, toda tecnologia, ela vem para melhorar algo na vida de alguém. E é esse alguém que é o nosso usuário, o que fica no centro, é ele que precisa se sentir satisfeito. Porque imagina só, todo negócio tem métricas. Eu estou falando de conversão, eu estou falando de ROI, eu estou falando de ROA, seja lá qual for a sua métrica. Só que ela só vai ser atingida, seu KPI só vai ficar bacana, sua DRE só vai ficar legal, se lá na ponta, quem estiver executando, estiver com ferramenta suficiente para ele fazer mais e melhor. Então, para nós, Xlow, um dos principais objetivos era: eu preciso fazer com que o meu usuário consuma o produto e entregue mais resultado para ele. Perfeito. Vou começar contigo, Rafa, porque a gente falou, beleza, ficou claro, tem que entender as pessoas, mapear processo, gerar valor para o usuário. Por mais, gente, que isso seja bem batido nos processos, reforço que eu falei antes, não raramente os projetos não têm sucesso esperado, ou por falta de envolvimento e engajamento, não por falta de capacidade. Acho que isso é uma coisa muito importante. Eu brinco sempre com os times de projeto que eu estou envolvido. Cara, o Jolair tinha 1 milhão de atividades antes desse projeto. Ele não foi contratado para esse projeto e a vida dele pregressa não deixou de existir, então ele somou uma atividade. Então é normal que a gente seja engolido, então essa agenda dedicada ela é fundamental. Mas a gente superado isso, eu queria falar que cada um citasse 1 ou 2 pontos de dificuldade técnica. Onde é que, cara, aqui foi treta, aqui o desafio foi mais do que a gente esperava. Técnico mesmo, tipo, o tempo de resposta, a baixa de estoque lá da sincronização com o PDV. Eu quero entrar na parte suja do negócio aqui. Quero saber da parte que não é a florzinha. Legal, vamos fazer assim, vamos inverter agora. Eu vou responder primeiro e o Jolair, como cliente, consegue completar depois. Assim, muitos desafios. Porque está falando de um passo a mais na digitalização do negócio, em que, na medida em que você avança, tu acrescenta outros elementos no seu ecossistema. Então agora tem um aplicativo, tem uma plataforma de e-commerce e tem um integrador. Então, de fato, grande desafio é fazer com que essas integrações elas funcionassem numa velocidade satisfatória para o usuário. Então, assim, você trazer o usuário como centro, porque não adianta ter uma baita arquitetura de sistema se ele não fizer diferença para quem vai executar. Então, a integração foi e é um grande desafio. Porque imagina só, eu estou falando de uma solução mobile que depende de conexão à internet. Então, se tudo estiver muito bem feito, se eu tenho integração bem feita, sistema conversando, e oscilou a minha conexão e não respondi no tempo que o vendedor, que é o usuário, ele entendia ser o tempo satisfatório, o que ele diz? O aplicativo não funciona. Então, trabalhar essa velocidade na troca dos dados e a precisão é um grande desafio, e aí não é só para esse projeto. Tu comentou assim, dá para dar dica para quem quer embarcar numa solução mais complexa. Tem que entender que existe uma curva de aprendizado, não é somente de quem vai executar o produto, quem vai operar, mas de todo o ecossistema. E eu estou falando desde da gestão, desde o corpo executivo
até o usuário final. Tem que ter um entendimento que essa maturação, ela leva um tempo, mas é totalmente possível de atender o que a expectativa. Perfeito. Eu vou na linha do Rafa, eu acho que realmente o ponto nefrálgico, as grandes dificuldades que a gente tem, você conhece a empresa. Toda vez que eu vou lá, o Albertinho diz, talento. É isso aí. Ele me conta no corredor, Edu, talento. Talento. E é uma empresa muito tradicional, uma empresa de 75 anos, é um case de sucesso do ramo de atacados e tal. É uma referência no mercado, mas é uma empresa com uma tradição, com um funcionamento e tal. E você trazer ingredientes novos, mexer no que já funciona há muitos anos é o grande problema. Isso de você trazer algo diferente e tentar mexer, assim, e eu vou dizer assim, a diretoria, uma visão excelente, visão de futuro, diz assim, não, tudo bem, não é o que a gente precisa, talvez hoje, exatamente, mas é uma coisa que vai me alavancar lá na frente. Perfeito. Então, eles enxergaram isso, mas não é um processo simples, porque você tem que, como eu disse, envolver todo mundo da empresa para fazer isso. E esse envolvimento, talvez às vezes mais difícil do que a integração dos sistemas, que também mais tradicionais, mas a integração com o ecossistema todo, como o Rafa disse, é uma grande diferença. Uma empresa que vai muito bem, obrigado. Perfeito. Não precisava disso hoje. Comprar essa briga agora, Isso, né? não precisava isso hoje, mas é uma visão que a diretoria teve, assim, lá na frente isso vai me dar muitos louros, vai me dar vantagem competitiva, então eu vou fazer agora. Então, realmente, esse é o grande X. E Edu, para finalizar da minha parte em relação a desafios, um dos grandes desafios é quebrar a cultura. Afinal de contas, é uma mudança. O vendedor outrora realizava pedido num terminal fixo ao qual ele precisava ir até lá. Agora ele tem um mobile. E assim, toda mudança gera ansiedade. E a ansiedade faz com que o ser humano tenda a repelir aquilo que é novo. Então, durante a construção do o que eu vou entregar para o usuário numa primeira versão, nós nos preocupamos muito em conjunto com o Jolair e com a Venkitem em mudar sem mudar. Então ele continua fazendo o pedido de uma forma muito parecida com o que ele fazia no terminal, só que na palma da mão. E aí acrescentando coisas elementos que tornam a vida dele mais satisfatória. Então assim, rapidamente vou te contar uma feature. Dentro do carrinho tem uma barra de progressão para desconto. As lojas trabalham com, a partir de tantos reais, X% de desconto e assim segue sucessivamente. Olha só, vendedor recebe comissão. Quanto mais ele vende, mais ele ganha. E aí, no momento de construir essa barra de progressão, ao invés de eu entregar a mensagem, falta um tanto para o cliente ganhar desconto, nós trouxemos uma mensagem mais pessoal. Para ele ganhar mais de comissão. Falta tanto para você ganhar desconto. No final, parabéns, você ganhou desconto. Olha, nós ouvimos de mais de um vendedor em lojas diferentes a seguinte frase, abre aspas, o aplicativo me dá até parabéns, fecha aspas. Ai, que animal. Então imagina só, se eu sei que eu consegui um desconto para o cliente, é sinal que eu vendi mais. Se eu vendi mais, eu ganhei. Olha, e ajuda muito, né? liberada no organismo, motivação. Muito. Cria uma conexão muito boa. Total. E pra mim tá muito fresco, eu tô fazendo vários deparos aqui. Semana passada eu tive a oportunidade de entrevistar o João Pedro sobre o projeto de B2B lá no Espírito Santo. E a gente falava desse desafio, o time, cara, assim, eu tô fazendo um deparo até conhecendo o projeto da Venkitem, mas a gente tem muito espelho em algumas coisas aí. Mas eu queria fazer uma perguntinha pro Jolair antes da gente ir pra reta final. Jolair, como é que foi essa adesão do time de vendas? Já que o Rafa trouxe, mudamos o processo, mesmo que minimamente, mas como é que foi a adesão, como é que foi essa camada de capacitação desse time de lojas, né? Porque a gente, mesmo tentando preservar o processo ao máximo, tem mudança. Como é que foi feito esse rollout aí com a turma? Então, a gente vem fazendo aos poucos, a gente ainda não fez rollout em todas as lojas, justamente para ir ajustando os pontos. E as equipes de venda, assim, você tem 70% da equipe que compra a ideia e você tem um 30%. Então a gente teve situações onde o gerente da loja disse, não, eu vou botar lá, os caras têm obrigação. Não, deixa, não força a barra. Ninguém é obrigado a nada. Foca naqueles que querem, naqueles que compraram a ideia
desenvolve, faz eles se desenvolverem, faz eles verem. E aí o que a gente fez? Por exemplo, a gente gravou um videozinho rápido com uma vendedora, passando para a empresa toda, onde ela mostrou um pedido lá que normalmente ela levava muito tempo a fazer, pedido de conexão. Imagina a parte hidráulica, puta que leva um tempão para escolher, tudo um monte de produtinho. Aí ela fez um pedido, ela espontaneamente voltou para a gente, ela disse, nossa, fiz o pedido lá com um cliente meu antigo lá, eu ganhei uns 40 minutos na venda em relação ao que eu levava antes e tal lá. Então aquilo passa para os outros vendedores assim, opa, peraí, mas se eu ganho 40 minutos e faço a mesma venda, eu tenho muito mais tempo para fazer uma outra venda. E aí eu vou ganhar mais e tal lá. Então a gente vem trabalhando muito isso. O meu trabalho vai muito nisso também, além da relação com o XLOW, do planejamento, da estrutura, do relacionamento com as áreas afins, também com as equipes. Eu participo do treinamento junto com as equipes, conscientizando eles da importância de valorizar eles. A primeira loja piloto, então, foi a mais complexa. Diz assim, cara, vocês foram escolhidos para ser a loja piloto. Então, vocês têm que se valorizar, porque vocês... Uma responsa. Sem dúvida. Até o nosso tempo já está meio estourando, depois o pessoal na edição que se vire para resolver isso. Exato. Mas eu queria ouvir, assim, dos dois, assim, o que vocês veem como resultados significativos do pós-implantação? Assim, eu já vou emendar, talvez Rafa responde primeiro, depois na resposta eu também queria ouvir, complementando os resultados no processo, como que o time tem trazido feedback da melhora para a operação deles. Pode ser? Legal. Bom, é muito perceptível que a quantidade de atendimentos por vendedor aumentou na loja. E isso é muito legal. E é importante destacar, a gente falou aqui muito de entrega para o usuário, de negócio, mas tem o cliente da Vem que ele consegue também colher bons frutos disso. Então, acompanhando ali no pós-lançamento alguns vendedores em loja, o cliente pode me falar o preço desse produto? O vendedor responde, claro, é muito rápido. Então, assim, grande resultado é de fato a velocidade com que o vendedor atende os clientes e a quantidade que ele consegue atender por dia, sem falar da qualidade desse atendimento. Sem dúvida, eu acho que a gente está no caminho de realmente ir preparando as equipes para aquele que era o nosso objetivo de tornar a empresa uma empresa omnicanal. As equipes vão enxergando aos poucos o ganho de produtividade e a gente sabe que o primeiro ano é um ano de aprendizado, de crescimento, então a gente está indo sem forçar a barra, sem exigir demais, está crescendo ponto a ponto e os próprios vendedores, as equipes vão enxergando as vantagens, os ganhos, a empresa vai vendo que ele se torna mais rápido, mais produtivo. O vendedor começa a enxergar que ele vai ter mais ganhos, porque ele pode atender mais clientes. Claro. E tá lá. E a gente eu conversei com alguns clientes, o cliente que passaram por experiência, que eram já clientes tradicionais, assim, gostei muito, eu quero velocidade, principalmente o cliente CNPJ, ele quer chegar ali e ser rápido. Ele diz assim, estou ganhando tempo, então a partir do momento que eu vejo que o vendedor está gostando, está crescendo, ele pode ganhar mais, e o cliente está tendo uma experiência dizendo que ele gostou, então eu estou tendo o sucesso lá na ponta. E aí isso depois é um resultado muito positivo para a empresa. Perfeito. Rafa, para fechar eu queria te fazer uma pergunta, cara. Olhando para as lições aprendidas nesse projeto, que dica tu daria para quem está assistindo e está pensando em investir num processo de digitalização da operação dentro de loja? Porque a gente, quando fala de digitalização, às vezes pensa, eu falo isso muito, e-commerce. Search, carrinho, checkout. Não, digitalização da operação, seja lá qual for. Qual a dica que deixa aí, galera? Presta atenção para isso, cuida daquilo, para a gente fazer esse encerramento. Perfeito. É verdade. Quando fala de digitalização, logo se vem à cabeça, preciso abrir um e-commerce, preciso melhorar tal coisa do meu CRM. Mas é importante destacar, assim, nós falamos aqui no início a dificuldade que é ser omnichannel. E a sacada está em o que você tem de melhor na loja física, leve para o site. O que você tem de melhor no site, leve para a loja física. Esse caso de uso aqui, esse case, reforça o quanto uma jornada para o vendedor da loja física, que ela é muito similar a um e-commerce, quanto isso faz a diferença para um vendedor de loja física. Então, a dica é,
o que eu faço de melhor na loja, o que eu faço de melhor no site. Coloque sinergia neles. Tem muito fruto a ser colhido nessa junção desses canais. Gente, Escolha o parceiro certo. Opa, Escolha o assino parceiro mais que embaixo. Escolha o parceiro certo. Se o Jolair porque disse, eu assino também. É isso aí. quando você conhece o parceiro e o parceiro vem e conhece o seu negócio, o resultado vai ser positivo. Ele é consequência. É. Né? Gente, queria agradecer o Rafa, o Jolair por compartilhar esse conhecimento tão rico. Queria fazer um recap rapidinho com a galera. Entender processo, não é só tecnologia, entrevistar o usuário, pegar a boa prática do on, levou pro off, do off pro on. Eu acho que não é receita de sucesso, mas é um caminho já percorrido que tem muito a agregar. Mais uma vez, obrigado, gente, por compartilhar isso com a gente. Isso foi mais um episódio, é ótimo. Foi mais um episódio do XPConCast, dessa vez patrocinado pela galera da Xlow. Um abraço a todos e a gente se vê no próximo episódio. Obrigado.